Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários. Passemos à discussão da conta da Região Autónoma da Madeira e deixemos-nos de discutir a conta do Estado e a conta da Região Autónoma dos Açores. Relativamente à conta da Região Autónoma da Madeira, uma dívida pública da região, uma dívida histórica, fruto das opções políticas do PSD, e agora recentemente com a coligação PSD-CDS, e que está a ser paga por todos nós, contribuintes, e que atinge um valor na ordem dos 5,1 mil milhões de euros. 5,1 mil milhões de euros e que já inclui 446 milhões de despesa no combate à Covid-19. Quando temos um serviço da dívida a representar 328 milhões para os contribuintes pagarem, num ano em que houve aumento de desemprego, fecho de empresas, famílias a passar por grandes dificuldades, etc., tal como o Sr. Secretário já o disse, efeitos da pandemia. Decide o Governo Regional, em pleno ano de pandemia, injetar 26 milhões de euros nas sociedades de desenvolvimento. Sociedades estas que já foram consideradas pelo Tribunal de Contas como estando tecnicamente falidas. 26 milhões de euros em sociedades de desenvolvimento em ano de pandemia. Decide o Governo Regional injetar 74,4 milhões de euros nas parcerias público-privadas rodoviárias, que nós sabemos como é que funcionam e em ano de pandemia. Decide o Governo Regional despender para o programa dos transportes sustentáveis 138 milhões de euros executados. À partida, até parece uma boa medida. Medidas ecológicas, sustentabilidade, etc. Contudo, do valor alocado à promoção dos transportes sustentáveis, grande fatia, com valores na ordem dos 83 milhões de euros, 83 milhões de euros, vai para a medida modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias. Ou seja, em 2020 temos mais de 83 milhões de euros de investimento, verba exclusiva do financiamento regional para a política do asfalto. Afinal, é promoção dos transportes sustentáveis ou construção e gestão de infraestruturas. Eis a questão. E se compararmos que estávamos num ano de pandemia, se compararmos com os problemas sociais que existiam na altura, problemas sociais que abrangiam e atingiam grande parte das famílias madeirenses, no combate ao risco de pobreza, ou seja, no programa Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza, existiam 28,7 milhões de euros, ou seja, 83 milhões de euros para a política do asfalto e 28,7 milhões de euros para o combate à pobreza num ano de pandemia. Estas são as opções políticas do Governo Regional. Já termino, Sr. Presidente. Estas são as opções políticas do Governo Regional que se diz que governa em função das necessidades sociais da população. Serão estas as reais necessidades da população madeirense? Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Deputados, Senhores Secretários, Sr. Secretário das Finanças. Será que Vossa Excelência preferia que a Câmara de Santa Cruz pagasse uma dívida ilegal que foi criada pela governação PSD? Será que Vossa Excelência preferia que a Câmara tivesse a pagar violações das regras contabilísticas que foram feitas pela autarquia PSD que governou antes do JPP? Era essa a sua opção? Era isso que queria? Mas, Sr. Secretário, como pode o Governo Regional continuar com uma governação despesista? Não basta os mais de 20 milhões de euros gastos em nomeações, os 150 mil euros gastos com o aumento de elementos do Conselho de Administração, por exemplo, do Cesarame, que aconteceu em 2020, ano de pandemia. Continua o Governo Regional a gastar um valor na ordem dos 53 milhões de euros com gratificações, representações, suplementos e prémios, ajudas de custo e etc. e outros abonos em numerário ou em espécie. Ou seja, o Governo Regional
na sua governação despesista, gasta 53 milhões de euros com gratificações, representações, suplementos, prémios, ajudas de custo e outros abonos em numerário e em espécie. 53 milhões de euros que daria para um orçamento de 2 secretarias regionais. É o equivalente ao orçamento de 2 secretarias regionais. E isto, Sr. Secretário, se não incluirmos horas extraordinárias. Porque se incluirmos horas extraordinárias, nomeadamente na área da saúde, teríamos um valor na ordem dos 69 milhões de euros. Mas não vamos entrar com as horas extraordinárias porque estamos no ano de pandemia e houve necessidade de investir na área da saúde. Por isso, eu disse, e bem, estou a excluir horas extraordinárias. Mas estas são opções políticas da governação que contrastam com uma realidade social que existe na região e existia na altura. A região autónoma da Madeira é a região do país com maior taxa de risco de pobreza, com mais de 73 mil pessoas a passar carências económicas, com a maior taxa de privação severa, com 8,9% dos madeirenses a não poderem pagar uma despesa inesperada. E aqui, Sr. Secretário, eu abro um parênteses. Quando se diz uma despesa inesperada, é, por exemplo, um exame, uma colonoscopia. Porquê? Porque o serviço público de saúde não dá resposta. E penso que o Sr. Secretário sabe que, neste momento, para um exame, para uma colonoscopia, uma pessoa que se inscreve atualmente só a fará daqui a 5, 6 anos. Daqui a 5, 6 anos. Portanto, aqui está a necessidade de pagar um exame no privado, mas que não consegue. 8,5% da população madeirense não o consegue. Bem como a realidade do desemprego que afeta milhares e milhares de madeirenses. Realidades que não devem ser desvalorizadas em detrimento de políticas com medidas despesistas. Há que cortar na despesa. A governação faz-se de equilíbrio entre a despesa e a receita. E a despesa não pode ser descontrolada por via de despesas supérfluas, como prémios, gratificações e outros abonos, que nada mais são do que luxos, e regalias por desempenho de certas e determinadas funções, grande parte delas provenientes de nomeações do seu governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. 2020 foi um ano afetado pela crise pandémica, que provocou um agravamento dos principais indicadores económicos da região autónoma da Madeira, nomeadamente o aumento do desemprego face a 2019. Mas o Governo Regional continua, e na altura também já o fazia, a desvalorizar as grandes necessidades dos madeirenses e que são agora chamados a pagar uma dívida colossal. E porquê? Porque agora vou dar resposta ao Sr. Deputado Brício Araújo. Porquê? Porque a coligação PSD-CDS é forte a fazer dívida pública, é forte a fazer despesa pública, é forte a criar dívidas para os contribuintes pagarem, nomeadamente pagarem 1,5 mil milhões de euros do setor empresarial da região autónoma da Madeira, pagarem 26 milhões de euros que se foram injetados nas sociedades de desenvolvimento falidas, um aumento do passivo da empresa de eletricidade da Madeira para 426 milhões de euros. Passivo da empresa de eletricidade da Madeira, 426 milhões de euros. E ainda assim, Sr. Secretário, apesar deste gigantesco passivo, esta empresa publica que distribui dividendos ao acionista, Governo Regional, na ordem de 3 milhões de euros. Um passivo, 426 milhões de euros, mas distribui um dividendo ao Governo Regional de 3 milhões de euros. É esta a governação do PSD. Mas, face a 2019, quase todos os setores institucionais registaram um aumento nos montantes recebidos. O Sr. Secretário bem sabe disso. Com destaque para as instituições sem fins lucrativos, que registraram um aumento de 12,8 milhões de euros, para um total de 63,7 milhões de euros que receberam do Governo Regional. Ora,
Os principais beneficiários das 370 entidades beneficiárias destes apoios, 12 delas absorveram 51,5% do total da despesa. Destas 12 entidades, 8 são estabelecimentos de ensino privados, colégios, nomeadamente. É a aposta do Governo Regional no apoio ao ensino privado, num ano de pandemia. Mas, agradeço, conclua, Sr. Deputado. Já termino. E que arrecadaram, portanto, 12,7 milhões de euros. E mais curioso, nas 4 primeiras entidades, 2 são clubes de futebol. Em segundo lugar está o Marítimo e em quarto lugar o Nacional, que arrecadaram 5,4 milhões Muito obrigado, de euros. 5,4 milhões de euros, o equivalente ao apoio do Governo Regional para um programa de cirurgias. Ou seja, agradeço, o Governo conclua, Regional Sr. Deputado. equipar o apoio aos clubes de futebol, os principais clubes de futebol, a um programa de apoio ao combate às cirurgias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.